Shalom, eu sou o professor Ariel Fingerman falando com você aqui da Terra da Bíblia. Bem, hoje a gente vai falar de um tema que vai nos levar desde o Gênesis até a época dos livros apócrifos. E a questão é o seguinte, afinal de contas, quem riu de Deus quando foi escutado o decreto divino de que a matriarca Sara, ela iria ser mãe, apesar de ela já estar idosa e já estar na menopausa? Afinal de contas, quem riu de Deus a escutar essa notícia? Legal, vamos começar a acompanhar essa questão na bíblica de quem riu de Deus. Vamos começar no capítulo 18 do livro de Gênesis, quando num dia de muito calor, Abraão recebe a visita de 3 seres celestiais, de 3 anjos, e ele e Sara preparam um banquete bem ao estilo de pastores, servindo bezerro com produtos baseados em leite, e esses seres celestiais informam que Sara, dali a 1 ano, iria se tornar mãe, mesmo sendo já idosa, estando na época da sua menopausa. E o que aconteceu a partir de então, vamos acompanhar juntos. Em Gênesis 18, versículo 12, está escrito a reação de Sara, que estava dentro da tenda ao ouvir essa promessa vinda de Deus. E riu Sara. Um pouco mais adiante, Sara recebe uma bronca indireta de Deus, que pergunta ao seu marido Abraão, por que ela riu? Em seguida, Sara fica sem graça e nega ter rido. Não ri, mas uma voz, que não sabemos se de Deus ou de Abraão, não deixa ela se esquivar. Você riu. 3 capítulos adiante, Gênesis capítulo 21, Sara dá à luz e o bebê ganha o nome de Isaque. Gênesis 21, versículo 6, explica a origem do nome. E disse Sara, Deus preparou riso para mim, todo aquele que o ouvir rirá comigo. Mas a história não para por aí. Se a gente volta um capítulo, Gênesis 17, a gente vê a descrição de uma revelação, uma pré-revelação de Deus a Abraão, de que ele iria ser pai. E olha só a reação dele, vamos ler juntos. E prostrou Abraão com o rosto em terra e riu. Então a gente vê que, apesar de Sara ter levado essa fama de que ela riu, então o nome do filho dela é Yitzhak, a gente vê então que Abraão também riu sobre o decreto de Deus. O problema, aí se tornou um problema porque Abraão ele se torna na Bíblia o exemplo máximo de fé humana em Deus. E basta a gente lembrar a posição de Abraão nas cartas de Paulo, por exemplo, na carta aos Romanos, que é onde Abraão aparece ali como símbolo máximo da fé. Então, que história é essa que ele riu de um decreto de Deus? Então, olha só uma coisa interessante. Vamos abrir agora um dos livros apócrifos. Quando a gente ouve essa palavra apócrifo, a gente tem já na nossa cultura uma ideia de algo, um livro terrível, que realmente não se deve abrir esses livros. Mas, na realidade, o que são os livros apócrifos? Esses livros apócrifos eram livros que circulavam muito na época bíblica, especialmente ali, algum tempo antes, 100, 200 anos antes do nascimento de Jesus. Se as pessoas liam muito aqui na Terra Santa esses livros apócrifos, eles eram considerados dentro de uma certa tradição bíblica aqui. Basta a gente lembrar que nos manuscritos do Mar Morto, uma biblioteca encontrada no deserto daquela época, ao redor do nascimento de Jesus, foram encontrados muitos livros apócrifos ali, ou seja, as pessoas liam realmente aqueles livros. Agora, o que aconteceu? Quando a Bíblia foi finalmente formada, era uma multidão de livros e houve uma seleção de livros. E alguns livros não entraram no cânone bíblico, ou seja, na nossa Bíblia, eles não entraram. E eles então foram considerados os livros apócrifos, são os livros que não entraram. E agora esses livros, eles trazem muita informação interessante sobre a sociedade daquela época, a mentalidade daquela época,
E para o nosso tema, afinal de contas, quem riu de Deus, é muito interessante. Vamos abrir o livro dos Jubileus, que é um dos livros apócrifos, e ali tem uma passagem bem interessante sobre esse tema. O livro dos Jubileus é um livro de mais ou menos, ele foi escrito mais ou menos 150 a.C. Olha só que interessante o que o livro de Jubileus ele tem a nos dizer sobre a questão, afinal de contas, quem riu de Deus? Quando o livro de Jubileus chega na história do nascimento de Isaac, no capítulo 16, no versículo 2, ali aparece que realmente Sara ri quando escuta que será mãe. Mas no capítulo anterior, capítulo 15 de Jubileus, quando Abraão é informado por Deus que será pai, no versículo 17, está escrito: "E prostrou Abraão com o rosto em terra e se alegrou." Abraão não riu, ele se alegrou. Isso mostra que por volta do ano 150 a.C. já existia uma tentativa de apagar essa atitude de Abraão de rir frente a um decreto de Deus. Legal, espero que você tenha gostado desse vídeo, desse nosso bate-papo aqui, desse nosso aprendizado aqui da Terra da Bíblia. Eu quero te desejar muita saúde e muita tranquilidade. E até o nosso próximo vídeo.